everyone, welcome! Eu sou Carol Maria, sua última teacher, e hoje a gente está aqui para uma aula de shadowing. Não tem nada melhor do que shadowing para desenvolver a sua fala e o seu entendimento em inglês, ou seja, para a sua comunicação. E eu gosto muito de shadowing com música, porque a gente consegue perceber o vocabulário, quando é uma música bem cantada, claro, e a gente consegue perceber as conexões. A chave do inglês são os sons e as conexões entre as palavras. E isso a gente consegue perceber muito bem e imitar no shadowing, que a ideia é justamente essa, você ouvir e falar logo em seguida. O nosso cérebro, quando a gente está tentando copiar, a gente está fazendo de propósito, ele presta uma atenção surreal e o nosso subconsciente absorve muito mais do que a gente tem noção do que está acontecendo. Então, você está ali conscientemente entendendo e absorvendo, mas o seu subconsciente está absorvendo muito mais. Isso volta para você no futuro, na hora da sua prática. Você começa a lembrar das coisas com muita facilidade, porque você está, de fato, imerso no idioma. E a gente vai usar hoje uma música. Deixa eu colocar aqui. É uma música bem famosa, na verdade, que eu esqueci o nome, eu vou colocar aqui na tela. Mas a gente já vai começar com o vocabulário, é um vocabulário forte. Então, tudo que desperta a sua emoção também é muito bom. Sem mais delongas, vamos lá. Ó, como ela fala, I've been walking. Você vai falar também, ok? Em voz alta. A aula de shadowing é com boca aberta, falando alto. I've been. Aqui faltou um I've, né? O famoso present perfect. A gente fala I've been. Mas ok, a gente vai fechar esse N do been, né? Tá vendo que é um I longo, been, I've been walking. Quando você usa been e qualquer outro verbo depois dele em ing, você tá dizendo coisas que você tem feito. I've been studying, I've been working. Nesse caso aqui, a gente tem andado. O G tá sumido aqui, walking, ele não tem som mesmo. E aqui a gente vai falar com O. O foco não é exatamente gramática, mas conexão, ok? Então, I been walk. Repara que aqui a gente tem uma junção, como se fosse um nu, tá vendo? I been nu. I been walking. I been walking. I been walking. Eu tenho andado. Eu não vou me ater muito à gramática e a tudo que a gente pode aprender em relação a isso, tudo bem? With my face turned to the sun. With, olha como esse with não é forte, o with já corre pro with my face. Você não vai treinar correria, você não vai treinar agilidade, você vai treinar pronúncia e conexão. A agilidade vem com o tempo, ok? Você vai exagerar na sua pronúncia. With my face. Aqui a gente fala em rosto aqui, a gente fala como se fosse assim, ó. Face, som de s no final, porque s não tem som. With my face, isso aqui tá junto como se fosse um bloco. O inglês, ele é falado em blocos, né? Então, a gente vai ter aqui o with my face, com o meu rosto, esse é o nosso bloco. Turned, a gente não fala esse E aqui, ó. Então, do N a gente pula direto pro D. Turned, turn to. Esse D com esse T é tido como se fosse o mesmo som. Quando a gente tem uma palavra que termina com som, logo em seguida começa com o mesmo som, a gente fala um só. A gente suprime o primeiro e fala bem o segundo. Por exemplo, been, ó, tô inventando aqui, ok? Tipo, been, finge que isso aqui é um B, been native. Repara que não é letra, é som. Então, aqui eu peguei, esse G não tem som, igual aconteceu aqui com o walking. A gente termina nesse N, been. Quando a gente tem a outra palavra, também começa com N. Então, esse aqui some e a gente fala beenei, beenei. Já conecta tudo, tá vendo? D e T é como se fosse o mesmo som, ó. D, T. Repara que a língua tá exatamente no mesmo lugar. Todo o nosso aparelho fonador tá exatamente no mesmo lugar. Turn to. Aí, como que eu vou saber se é turned ou se é turn?
meio que no caso aqui vai pelo contexto, porque não vai fazer muita diferença na pronúncia, ok? Turn to the sun. Então, quando você tem with my face, com o meu rosto virado para o sol. To é movimento, é direção, é finalidade, ok? Turn to the sun. Olha como a gente fecha esse N. Sun. Sun. With my face turned to the sun. Com o meu rosto virado para o sol. Weight on my shoulder. Weight on my shoulders. A gente tem aqui a junção. A gente vai ter algumas situações e algumas opções para a letra T, ok? Muitas vezes o T assume o som do D no inglês, e aí você vai falar, Carol, isso não é som de D, é som do R. Só que todo R em inglês é da porta. Esse é o som do R. Então, quando eu tenho o R do prato, que no português a gente tem 3 R's, né? O da porta, o do prato, que é vibrado, e o do rato. Quando a gente tem o da porta, quando a gente tem o do prato, na verdade, esse som em inglês é de D. Então, quando eu tenho, por exemplo, water, aqui o T tá assumindo o som do D, que foi o que aconteceu aqui. Wait on, wait on. E geralmente isso acontece mesmo. Wait on, isso aqui a gente fala junto num bloco só. Wait on, fechando esse M, logo em seguida my. Tá vendo que eles não se conectam? Eles são um após o outro. Wait on conecta. My shoulders. Por quê? Y é uma semivogal, então ela vogal com consoante depois não conecta. Conecta consoante com vogal. Então, weight on my shoulders, nos meus ombros, a bullet. In my gun. Ah, que eu não coloquei ainda. Às vezes eu me empolgo. Peraí que eu tenho que apagar o negócio, porque senão vira uma bagunça. Vamos lá. A bullet in my gun. Ainda no anterior, a gente vai reparar que esse R da porta, que é o R oficial do inglês, ele tá em todo R. Aparecendo no início, no meio e no final é sempre ok? Então é show, o L, a gente respeita esse L, não U. Shoulders. Como sair, ok? Se você tá no início, você não vai ver muita diferença entre O e U do L, mas tá tudo bem. Eu preciso te mostrar isso porque você já fica ligado. A bullet, que é uma bala, né? In my gun. Olha que antes a gente tinha sun, aqui a gente tem on e gun. Todo N é fechado assim. Como se você fosse falar navio, mas você só começasse gun. On. Isso deixa a sua pronúncia impecável, ok? Oh, I got eyes in the back of my head. Oh, I got eyes. Aqui a gente tem um caso que não conecta. Isso também é variável. Poderia conectar com R do prato, com I got eyes. I gotta go, é muito comum. Mas nesse caso, você nota que o T ele tem uma tendência a sumir. A gente sobe a língua para falar o T, mas a gente não estoura. I got eyes. Se eu chutar sua canela agora, você vai falar I. Esse é o som do olho. I. Então, I got eyes. Esse I got é exatamente a mesma coisa de falar I have, eu tenho. I got eyes, eu tenho. In the. Olha como isso meio conecta. In the back. In the back. O último som de K aqui, bem curtinho. K. In the back. Só que aí logo em seguida a gente tem of, com som de V. Of. Então, in the back of, aqui junto, ó, num som só. In the back of my head. Back são as nossas costas, é a parte de trás, é voltar, é retorno, tem tudo a ver com trás. Então, eu tenho olhos na parte de trás aqui, na traseira, da minha cabeça. Of my head. Bem aberto esse head, para não parecer que é cabelo, hair, para não parecer que é hand, que é mão, pra não parecer nada disso. Head. Vou voltar um pouquinho pra gente fazer o shadowing que eu esqueci. Oh, I got eyes in the back of my head.
Oh, I got eyes in the back of my head. Ignora. Você não precisa cantar, você pode só falar, ok? Just in case I have to run. Just in case é uma expressão interessantíssima para você usar quando você fala assim, ah, vai que, né? Vai que precisa. Vou levar isso aqui, vai que precisa. Vou levar o guarda-chuva, vai que chove. Just in case. E na hora de falar, esse T vai acontecer a mesma coisa do got, ele vai sumir. Just in. A gente meio que junta aqui o S. Just in case. In, fechando o N rapidinho. Just in case. E aqui, como a gente não fala esse é, o último som é dizer just in case. A gente vai falar isso junto, ok? Just in case. I have to run. Sempre que você falar have to junto, dá uma ideia de obrigação. Eu tenho que. I have to go. Eu tenho que ir. I have to stay. Eu tenho que ficar. I have to run. Run. Lembra do sun? Run. Eu tenho que correr. Só por acaso, né? Eu tenho olhos nas minhas costas, atrás da minha cabeça, na verdade. Vai que precisa. Vai que eu preciso correr. Just in case I have to run. Ok? Just in case I have to run. Just in case I have to run. Minha voz às vezes funciona, às vezes não. Just in case I have to run. O foco é você copiar certinho. É uma música muito boa pra tentar cantar porque ela é bem falada, né? I do what I can when I can while I can for my people. Tá, vamos com calma aqui. I do what I can. Então, essa é a nossa primeira parte. Meio que a gente fala o I do junto, mas a frase inteira para no can aqui, ó. I do, eu faço what I can. Esse what, a gente não pode ter medo de falar o... acho que eu fiz coisa errada, hein? A gente não pode ter medo de falar o O aqui. E esse T dele, nesse caso, ele vai se juntar com o R do prato. Então, fica worai. 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 O que eu posso. What I can. I do what I can. Consegue imaginar isso na sua vida, você falando isso? Eu consigo imaginar vários sentidos. Por exemplo, eu faço o que eu posso. I do what I can. E você fecha esse N para ficar bem bonito. I do what I can. When I can. Aqui a gente vai conectar também. When é quando eu posso. When I can, isso vai juntar no I mesmo. When I. I do what I can, eu faço o que eu posso. When I can, quando eu posso. While I can. Às vezes a gente não vê muito esse while, mas ele é extremamente útil para você falar enquanto. Enquanto eu posso. Então é I do what I can. Fala comigo, voz alta. When I can, quando eu posso. While I can. U-I-O, a pronúncia. While, quase um mineiro bravo. While I can. Repara que aqui a gente não fala esse é do while. Então ele é O, porque o último som é do L. While lá. Tanto é que junta aqui, ó. While I can. Enquanto eu posso. For my people. Pelas minhas pessoas, pela minha gente, my people. People pode ser usado no sentido de mais de uma pessoa é people. Povos também são people. Inclusive, a gente pode ter peoples quando a gente estiver falando de povos e não de pessoas, porque people já é plural, ok? Bem legal essa parte, hein? I do what I can, when I can, while I can for my people. Quero ver a gente falar isso agora. I do what I can when I can while I can for my people. I do what I can when I can while I can for my people. Ficou meio ruim, hein? I do what I can when I can while I can. Esse while não dá pra falar ele muito certinho, então fica while I can for my people.
While the clouds roll back and the stars fill the night. De novo, while no sentido de enquanto. While the clouds roll back. Enquanto as nuvens se enrolam, né? Se afastam, roll back. Lembra que back, costas e tal. Então, isso aqui a gente fala junto. While... a gente ouve muito while the clouds roll back. Principalmente porque não dá tempo de falar while no arranjo aqui. Então, while the clouds roll back. Lembra que todo R é de porta. Roll back. And the stars, aqui junta também, ó. And the stars, o nosso próximo bloco. Fill the night. Fill the. Apesar de não conectar perfeitamente, eles estão muito próximos, então fica bem rapidinho. Fill the night. Preenche, né? Fill. É desse fill aqui que a gente usa o refill, que no português a gente fala refill. Então, enquanto as nuvens se afastam e as estrelas preenchem, né? Enchem a noite. Vou voltar pra gente ouvir mais uma vez, tudinho aqui. I do what I can when I can, while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up. That's when. A gente já viu when antes do when I can, de quando eu posso. Isso é that's when. That's su. Olha como junta com S, uzinho, sabe? Su, that's when. Isso é quando I'm gonna. Lembrando que toda vez que você vai falar eu alguma coisa e você fecha esse M, você tá falando eu sou, eu estou. Então, se você quer falar eu paro, se você fala I'm stop, você já falou eu estou e alguma coisa que fica dá algum ruído, ok? I stop, não tem nada de M. Se você fala I'm, você tá falando eu sou, eu estou, igual tá aqui. I'm gonna é going to, que é futuro, ok? O que tiver depois disso aqui vai estar no futuro. Nesse caso é stand up. Stand up é o phrasal verb para levantar. Stand up, lembra exército, né? Então, é quando eu vou levantar, ou seja, eu me levantarei. Eu não gosto do futuro no inglês com o vou, que a gente usa no português, porque ele confunde com go, depois sozinho vira uma confusão pra gente organizar de novo. Então, eu me levantarei. Stand up. Tem várias expressões com stand up, do tipo stand up for yourself, que é tipo, se levante por si mesmo, se posicione, se defenda, sabe? Vou voltar um pouquinho. The night, that's when I'm gonna stand up. Take my people with me. Take my people. Aqui a gente não fala esse mas também não conecta. Take my. É rapidinho, é pertinho, mas não é junto, tá vendo? Take my. Tudo que você for levar para algum lugar, você vai usar take. I'm gonna take the kids to school. Então, vai ser take. Take kids to school. Finge que eu escrevi certo, tá? Take my lunchbox. Levar a marmita. Take, qualquer coisa que você leva, a gente usa take. E o que ela vai levar com ela? Take my people with me. Take my people with me. Levar as minhas pessoas, ou seja, o meu povo, ok? Nesse caso, ela não tá falando de gente no plural, mas povo em si, que representa todas as pessoas, né? Take my people with me. Together we are going. Together. Juntos, we are going. Aqui ela não juntou nada, não conectou nada. Ela poderia ter usado we're, mas tudo depende do que você quer enfatizar, ok? Muitas vezes a gente usa junções, abreviações, que são as contrações, mas se a gente não quer enfatizar, principalmente com não, isso acontece muito. Se eu falo I am not, ou nesse caso fica mais difícil ficar claro, mas por exemplo, she's in here. She's in here. Eu conectei, tá vendo? Eu contraí. She isn't here. Eu não dei ênfase para o não. Agora, se eu falo she's not here, repara que eu chego a parar para falar esse não.
Então, tudo depende do que eu quero enfatizar. Together we are going. Vou voltar pra gente fazer juntos, ok? That's when I'm gonna stand up. Eu gosto de pausar e falar depois. Você pode fazer isso junto ou ir pausando ou os dois. Take my people with me. Together we are going to a brand new home. Together we are going. Vamos pegar essa frase aqui primeiro. We are going. Nós estamos indo. Repara que a gente fala go, como se tivesse um U imaginário aqui, in. Go in. Nós estamos indo para onde? Lembra que o to é movimento, é direção, é finalidade. Indo para onde? Sempre depois do go, de qualquer verbo que indique que você está saindo do lugar que você está indo para outro. Tipo travel, go, went, que é a versão do go no passado. Going para onde? Going to a brand new. Isso aqui a gente fala junto, ok? Esse D é muito fraquinho, então a gente meio que junta N com N. Brand new, brand new. Brand new, brand new é uma expressão para coisa nova em folha. Então, uma casa nova, brand new home. Ah, eu comprei um carro novinho em folha, nunca foi usado. I bought a brand new car. My brand new phone. E por aí vai. Então, nós vamos, eu e meu povo, ela vai levar o povo, né? Pra uma casa nova, to a brand new, que ninguém nunca morou. Far across the river, can you hear freedom calling? Far across the river. Aqui dá pra gente ver muito bem os R's e o quanto esses R's são fechadinhos. Todos eles, não importa onde ele aparecer. Far across the river. Sempre, sempre, sempre vai ser o R da porta. Far quer dizer longe. Lembra de Shrek, que o reino é tão, tão distante? Far, far away. Far across. Across do outro lado, cruzando o rio. Muito longe do outro lado do rio, ok? Across the river. Can you, isso vai juntar você querendo ou não, ok? N, can you hear? A gente tem duas palavras para ouvir. Uma é hear, que você escuta porque você não é surdo. E tem o listen, que você escuta com atenção porque você quer ouvir. Geralmente a gente usa listen para music. A gente escuta música porque a gente quer. Hear é a capacidade de ouvir. Muitas vezes, nesse caso aqui, não é que a gente está julgando se a pessoa está prestando atenção ou não, mas tem esse sentido também, ok? Então, can you hear freedom? A gente precisa fechar todos os M's assim. Free é com E, um I comprido, tipo coffee. Freedom. Calling. Aqui a gente vai falar O sem medo desse O. Calling. Fechando esse N, ok? Can you hear freedom calling? Você tá ouvindo, você consegue ouvir, você pode ouvir a liberdade chamando. Vou voltar um pouquinho aqui. Can you hear freedom calling? Can you hear freedom calling? Nossa, a música tá em dó e eu tô lá no sol. Home, far across the river, can you hear freedom calling? Como é rapidinho. Can you hear freedom calling? Não consigo cantar isso não. Can you hear freedom calling? Aqui ela fez rapidinho por causa do arranjo da letra, mas muitas vezes a gente fala rapidinho que a gente não quer enfatizar tanto e fala bem falado. No caso aqui, freedom calling. Calling é muito mais bem falado. Calling me to answer, gonna keep on keeping. Se alguém te chama, someone's calling, você answer. Por isso que quando alguém te liga, o seu telefone, o seu celular rings, claro que ele faz barulho, mas alguém está calling you. E quando você atende o telefone, além de pick up, né, a gente pode usar answer the phone. Answer, que é a mesma palavra que tá aqui, ó. Answer. Como se a gente falasse N, fechando esse N. Sir. Answer. E o forte, a sílaba tônica, o stress tá aqui no N. Calling me chamando to answer. Me chamando para responder. A liberdade tá chamando. Calling me to answer.
can feel it in my bones. Gonna keep on. Keep on. Quando a gente tem o keep, dá uma ideia de se manter fazendo coisas. Por exemplo, essa aqui fica falando que eu sou doida. You keep saying that. Keep doing. Continue fazendo. Adore, continue a nadar. Keep swimming. Então, e o keep on é tipo continue, seguindo. Gonna, de going to, de vai continuar, seguindo em frente. I can feel it in my bones. I can, a gente sempre vai fechar. Feel it, vai juntar no li. Feel it in my bones. A gente não fala esse é, então aqui o N pula direto pro S. Bones. Vou colocar esse finalzinho de novo, pra gente ouvir mais uma vez, ok? E aí eu já vou encerrar o vídeo. Não se esqueça de praticar em voz alta. E tem um conteúdo que eu separei aqui, um pack de aulas para você por R$67, onde eu explico direitinho todas essas conexões, todos os sons, como você vai se preparar para entender e para falar os sons, cada M, cada N, cada R, por aí vai. Não deixe de comprar, de adquirir, porque é seu, você vai conseguir ter um norte, um direcionamento para tanto quanto escutar, quanto para falar. O nosso foco é comunicação, então é entender e falar. E para isso você vai sempre falar em voz alta, ok? Thank you very much. I see you next video. Não desligue ainda que eu vou deixar rolar só o finalzinho mais uma vez.